Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota RAV4 SX Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV mais vendido no mundo chega ao Brasil na sua versão única SX Connect. Ela conta com teto solar panorâmico, câmera 360 graus, faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense que teve aprimoramentos com frenagem semi-autônoma, ACC, pré-colisão, mudança de faixa involuntária e foi adicionado sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Lá no seu interior, essa versão que é vermelha conta com interior caramelo, recarregamento celular por indução, uma nova multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, muito espaço interno e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem aqui da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, esse filete mais acima e também lanterna. Também você tem aqui um indicador de seta, canhão de foco, projetor com acendimento automático e também sistema comutativo automático do farol alto e baixo. Todo o acabamento aqui em Black Piano que realmente realça essa parte do farol. Os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque. Temos aqui 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior. Também todo o detalhe aqui com essa peça em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina. Todo esse detalhe do para-choque aqui preto fosco na parte da frente e aqui a grade inferior com a abertura na horizontal com um aplique aqui na cor cinza. Mais acima a sua grade superior já com todo esse detalhe na cor cinza metálico com as aberturas aqui em colmeia, câmera 360 graus e o logo translúcido da Toyota com um detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido. Também os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense que teve aprimoramentos, agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e foi incluído sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Também a parte do para-brisas ali identifica com a câmera todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. E os vincos que você percebam aqui à frente em todo o carro com esses detalhes octagonais. E agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso da RAV4 utiliza um motor a combustão e 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 a gasolina, com 178 cavalos, com torque de 22.5 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que não utiliza ali as polias do modo CVT, mas sim ela é da forma Hybrid Transaxle, ou seja, ela utiliza as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Mais abaixo 2 motores elétricos e um terceiro motor elétrico lá no eixo traseiro, pois ela é um SUV 4x4 AWD. Os 3 motores elétricos junto com o uso do motor a combustão geram uma força combinada de 222 cavalos ao modelo. Mais acima a CPU eletrônica, ela vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e combustão para trazer mais economia de combustível. E falando em economia, ela tem a parte de consumo na parte da cidade com 17 km por litro de gasolina. Um tanque de 55 litros, a média aí rodoviária 800 km de autonomia, uso urbano acima dos 900 km de autonomia. Para vocês terem ideia, ela não é um híbrido do tipo plug-in, você precisa ali conectar a tomada para regenerar o sistema de baterias. Quando você está num trânsito mais pesado, utilizando o freio, ela vai regenerar a bateria também aqui do modelo. E também quando ela utiliza o motor a combustão, numa descida de serra, enfim, não tem ali a necessidade de você ficar procurando um ponto ali de recarga para fazer
ali o uso da regeneração do sistema de energia. Realmente facilita essa parte da questão híbrida. Eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. No capô, manta acústica também, manta acústica entre a parte do painel e aqui da parte do motor para diminuir o ruído no interior da RAV4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico, com uns vincos bem aparentes, porca antifurto que já acompanha o modelo, perfil dos pneus 225/60, rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4,60 m de comprimento, vão livre de solo de 18 centímetros, é um SUV que tem uma boa altura de solo. Na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, aqui na parte lateral, os vincos aqui com a silhueta da primeira porta até a segunda porta, aqui na caixaria de roda, a parte lateral também, como vocês podem perceber, a inscrição Hybrid aqui cromada para fazer referência que é um carro híbrido, e também todo o vinco aqui atravessa toda a parte da porta, indo até a coluna C. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, essa parte de baixo aqui do vidro, mais acima todo esse aplique cromado que vai até a coluna C. Aqui na parte do retrovisor, esse detalhe em preto fosco, câmera 360 graus, que é uma novidade para o modelo, também aqui indicador de seta, e agora ela conta com rebatimento eletrônico, sensor de ponto cego, tráfego cruzado. Aqui a cor predominante do veículo é um vermelho metálico, e o detalhe, vermelho e azul são as únicas cores que vem aqui com um detalhe caramelo no interior. Detalhe também aqui com essa parte cromada na abertura aqui da maçaneta. Coluna B com esse detalhe em preto fosco. Aqui ele é teto solar panorâmico, como vocês podem perceber até a parte final aqui realmente traz muita luminosidade. O rack aqui com detalhe em preto brilhante. Na coluna C, o acabamento aqui cromado e essa parte também aqui em black piano que realça aqui, diferenciando no modelo. Suspensão traseira é do tipo independente, vocês podem perceber todo esse detalhe em preto fosco que dá a volta por todo o carro. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Também toda a parte do para-choque aqui preto fosco, aqui mais abaixo, 2 ponteiras de escapamentos que são funcionais nesse SUV, todo detalhe com esse aplique em cinza metálico, refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, toda essa moldura em black piano que envolve toda a parte aqui da lanterna traseira e também esse aplique em cinza metálico que atravessa toda a tampa traseira. E aqui vocês vão perceber um vinco com aquele a silhueta harmonizando lá com a parte frontal da grade do modelo. A inscrição Toyota RAV4 Hybrid e aqui o logo cromado ao centro, todos eles aqui fazendo referência que é um carro híbrido. Também um detalhe aqui com limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler tem todo esse detalhe aqui em black piano, mais acima aqui a cor predominante do veículo e a antena Shark Fin. Para fazer a abertura do porta-malas, ou você aperta o botão aqui ao centro com a chave presencial no bolso, ou passa o pé aqui por baixo na parte do para-choque. Ela tem um sensor, vai fazer a abertura eletrônica desse porta-malas, trazendo mais comodidade. Você que está vindo com a sacola, caixa na mão, enfim, facilita. Capacidade aqui são 580 litros aqui desse SUV, que realmente impressiona essa parte de espaço. Iluminação em LED, tomada 12 volts, porta-treco. Você tem também esse detalhe que você consegue estar puxando aqui para estar cobrindo as bagagens se necessário. Puxando esse detalhe aqui, você tem step de uso temporário com roda em aço e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. E também aqui toda essa parte em preto fosco aqui com as alças que você pode estar puxando para fazer o fechamento ou apertando o botão aqui. Ela tem sistema anti-esbarramento, você encostou aqui, ela vai parar o fechamento automaticamente para evitar aí um esmagamento, enfim. E também câmera traseira de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior o funcionamento. Esses 4 pontos aqui com a parte da lanterna de neblina, que é em LED, justamente para trazer mais visibilidade. E na parte de segurança ela conta com 4 freios a disco com ABS, com EBD e IBS, assistente de rampa e também 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,69 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vou entrar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, ó.
praticamente aqui nesse SUV, mesmo com o banco todo para trás, de 3 a 4 dedos, como vocês podem ver. A parte do teto aqui cinza com as alças, o teto solar é panorâmico, traz muita luminosidade aqui no seu interior, portas revistas somente aqui do lado do passageiro, aí você tem aqui um duto com a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, 2 tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Um detalhe interessante aqui, o revestimento do banco é em couro, só que essa cor vermelho e a cor azul são as únicas que vêm com o interior caramelo. Então você tem todo o detalhe aqui com as linhas bem aparentes. Eu vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros para vocês. Aí você tem aqui, ó, parte com cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes também. O detalhe aqui com descansa-braço com 2 porta-copos aqui para estar utilizando. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento dos 3 ocupantes aqui na parte traseira. Você apertando aqui ou puxando essa alavanca, o banco ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer os 2 lados do banco para carregar algo maior no porta-malas. São 580 litros, mas aqui praticamente dobra a capacidade utilizando dessa forma. Você pode estar descendo o banco aqui, ó, e detalhe, você puxando aqui você consegue descer mais um ângulo, então ela inclina aqui um pouco mais, trazendo mais conforto para quem vem aqui atrás. Um detalhe bem interessante. O revestimento da porta aqui é bem macio ao toque. Realmente aqui, como ela é fabricada no Japão, tem um acabamento bem interessante com as linhas aparentes aqui. Esse detalhe aqui é em preto fosco, com a parte aqui com um detalhe bem rígido ao toque. E aqui esses detalhes prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com toque só, a abertura aqui também prata. E aqui você tem porta-copos ou garrafas e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição RAV4 aqui do outro lado desse botão para você acionar a abertura do porta-malas eletrônico e também aqui o alarme perimétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso à RAV4. Traz mais comodidade através da Smart Entry. Agora eu vou mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco. Também esse outro botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Esse outro botão já é referente a ajustes de lombar. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, inflando essa parte aqui justamente para trazer mais conforto. Você tem aqui a abertura do tanque de combustível, 55 litros, e a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior da RAV4 SX Hybrid Connect 2024, que já está em funcionamento. A inscrição RAV4 na tela digital aqui ao centro de 7 polegadas. E olha, realmente aqui, ó, você está com o vidro aberto do carro e a parte eletrônica aqui referente ao sistema híbrido do carro elétrico, praticamente você não escuta nada na partida do motor. Isso traz mais comodidade, um silêncio aqui no carro. Realmente, se você quiser estar saindo aqui para um outro lugar, pode estar saindo com o sistema elétrico, realmente traz muita comodidade. Aqui você tem uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado, são 8 polegadas, a parte aqui com o botão físico do volume, você pode desligar a multimídia aqui caso você deseje. Ela é intuitiva ao toque, você tem essa parte aqui para você selecionar referente a GPS integrado, parte com música AM, FM, fazer as buscas aqui referente a rádio que você quer. Também a parte de dispositivos via Bluetooth aqui para você fazer o pareamento com Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Também a parte aqui para você estar utilizando no comando de som, na parte do volante. E aqui referente a informações de veículo. Informações de navegação, você consegue ter o histórico referente ao veículo, consumo, até a parte de regeneração referente à parte de baterias você consegue acompanhar também. Fluxo de energia, se o motor a combustão aqui tivesse ligado, já ia mostrar regenerando a parte de baterias aqui do modelo, que é interessante também. E todas as configurações gerais, informações pessoais, Bluetooth, Wi-Fi, visor, você consegue fazer toda essa parte aqui do dispositivo. Lógico, não estou pareado aqui Android Auto, Apple CarPlay, aí parece a tela que está mais limpa, né? Mas agora, se eu tivesse com Android Auto e Apple CarPlay, já ia aparecer toda a parte aqui com os ícones dos aplicativos para você fazer a utilização. Mais abaixo aqui o console central com os detalhes prata e também em preto fosco. Ar-condicionado que é do tipo digital 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, ar quente, ar frio. Aqui você tem o fluxo aqui da parte do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo do ar e você consegue aumentar ou diminuir aqui o ar-condicionado. Aquecedor do vidro traseiro também,
você consegue desligar aqui. Agora ligou o motor a combustão. Não sei se vocês conseguiram perceber. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, fluxo de energia regenerando aqui a parte de baterias. Interessante essa parte do modelo híbrido. Botão Start Stop para fazer aqui a ignição aqui do modelo. Aqui você tem esse botão para estar acionando ou desativando o sistema de tração e estabilidade do modelo. E aqui aquecedor dos bancos dianteiros. Você tem as opções aqui para manter duas opções aqui dos aquecedores. Mais abaixo aqui você tem a plataforma referente aqui ao recarregamento do celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, basta colocar aqui que ele vai fazer a parte aqui do recarregamento. Uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo convencional A e aqui a iluminação em LED azul. Não sei se vocês vão perceber aí no vídeo. Detalhe interessante nesse SUV, a parte aqui com o freio de estacionamento eletrônico e também a função hold, ou seja, quando você está ali no trânsito pesado ou no sinaleiro, enfim, você não precisa ficar ali com o pé no freio pressionado, traz mais comodidade. A opção Trail aqui, você seleciona, ela já vai aparecer aqui na parte do sistema que você está tracionado 4x4, a WD aparece aqui o terreno, como vocês podem ver aqui todo marcado ali para mostrar que realmente está no modo 4x4. Você tem aqui os modos de condução. Se você apertar aqui ao centro fica azul, que é o modo normal. Modo Eco para o lado esquerdo ficou verde. Modo Esporte para o lado direito ficou aqui vermelho. O modo Esporte vai fazer uma troca ali referente ao sistema automático para ficar com um giro maior no motor ali. E vai mudando também aqui, ó, azul, verde ou vermelho, como eu estou mostrando para vocês. O câmbio automático é do tipo CVT, que simula 6 velocidades, mas é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês. Tem aqui a opção com câmera de ré, então você tem aqui a opção da parte traseira com as linhas dinâmicas de distanciamento e esterçando o volante também, é como eu vou fazer para vocês aqui, aparece o ângulo esterçando. E a parte aqui do modelo, 360 graus para você utilizar também. Isso é bem interessante, traz mais segurança para você estar utilizando. Detalhe interessante também, você colocando no modo drive, neutro, park, enfim, você tem aqui o botão VIN. Você apertou aqui, ó, fica aqui a parte frontal no para-choque, como vocês estão vendo na câmera, ou apertando mais uma vez a parte aqui mais acima no para-brisas. Então você tem esse ângulo para estar utilizando. Apertou novamente, ela volta aqui para multimídia. Então você tem essa opção para utilizar. Para o lado esquerdo, as trocas aqui manuais, uma descida de serra para utilizar como freio motor, para até regenerar o sistema de baterias utilizando assim. Para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas aqui no modo drive como opção manual para você utilizar. Falei para vocês também referente a sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então eu vou dar uma ré aqui para mostrar para vocês esse detalhe. Então ela vai acionar aqui a parte com sensores, tanto aqui no painel da parte traseira e os dois pontos dianteiro, 4 aliás, e tanto aqui na multimídia ela vai apontar também. Então isso realmente traz muita segurança para você estar utilizando aí no dia a dia. Ela vai mostrando o carro ali, tudo que você vai fazendo com a câmera aqui utilizando. Realmente é interessante. Modo EV Mode, que é o modo elétrico que eu estou utilizando aqui agora, você consegue deixar só no modo elétrico se você quiser, quando você tiver bateria, ou utilizando da forma que eu estou fazendo aqui, motor a combustão e motores elétricos também. Toda a parte aqui do console central com 2 porta-copos, essa parte marrom, revestimento aqui dos bancos em couro para trazer mais comodidade. Você pode estar abrindo esse descansa-braço aqui, ó, tem uma parte aqui com uma bandeja que você consegue colocar mais acima, o espaço lá abaixo, 2 tomadas USB do tipo C para você utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte aqui toda lisa, como vocês podem ver, o pontilhado aqui da costura mais acima, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol, você tem a opção do espelho aqui, ó, puxou, acende a iluminação aqui em LED na parte do teto, também aqui o retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, um item de segurança interessante. No teto você tem aqui porta-óculos e também a iluminação em LED aqui mais à frente. Você tem aqui, ó, esse botão que você aciona para fechar essa parte da persiana aqui para tampar a luminosidade caso você queira. Esse outro botão aqui já é referente à abertura aqui do teto solar que você consegue estar fazendo, que é panorâmico, realmente traz muita comodidade. Sistema anti-esmagamento aqui para evitar que um dos seus dedos fique aqui esmagados na parte do teto. Essa parte de segurança é interessante. Todo o revestimento aqui da parte do painel é bem macio ao toque, com a linha aparente. Aqui mais abaixo também um porta-trecos com iluminação em LED azul. Porta-luvas aqui mais abaixo que ele desce bem devagar, tem um amplo espaço para você utilizar. Todo o detalhe aqui
prata na parte do saídas do ar-condicionado, e aí você tem um acabamento aqui, ó, bem macio ao toque. Como eu falei para vocês, o carro é fabricado no Japão, realmente o padrão de acabamento aqui é superior. Também a parte dos alto-falantes aqui na parte do painel, e aqui também, ó, bem macio ao toque, como vocês podem perceber aqui, realmente tem um bom acabamento. Na parte da porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, você tem a regulagem elétrica dos retrovisores, lado L esquerdo, lado R direito, que você consegue fazer internamente, e agora ela conta também com rebatimento eletrônico. Apertou o botão aqui, ela vai rebater eletronicamente, deixou no modo automático, acionou o alarme ali, ela também vai fazer o fechamento ali do retrovisor automaticamente. E um detalhe interessante, foi adicionado sensor de ponto cego e tráfego cruzado no modelo também, trazendo mais segurança. Ajuste aqui de memórias, que são 2 aqui para o banco dianteiro do motorista, então realmente facilita. Porta-trecos também aqui com iluminação em LED, todo acabamento aqui em couro macio ao toque. E aqui você tem o detalhe com o sistema de comutativo do farol alto e baixo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que ficou tudo escuro, o carro mantém para o farol alto. Veio um veículo contra você, ela coloca para o farol baixo automaticamente, passou o veículo por você, ela volta para o farol alto. Isso traz muita comodidade dirigindo à noite, com certeza. A tecla VIN que eu falei para vocês para alterar ali as câmeras 360 graus, e aqui a abertura eletrônica do porta-malas caso você necessite. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional, todo esse revestimento em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos aqui referente ao computador de bordo que você consegue utilizar ali. Aqui do outro lado para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo, e aqui mais acima referente ao sistema Toyota Safety Sense, que foi aprimorado. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui mais acima você tem o controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Você consegue setar a velocidade, um exemplo, a 100 km por hora. Se o carro à sua frente diminuiu a velocidade, você desapercebido não percebeu, o modelo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, traz mais segurança com certeza. Esse outro botão faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, ela vai identificar quando o carro está saindo da faixa de rodagem. Ou seja, quando você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, você pode causar um acidente. Isso é interessante. Esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão, que se você mantém ele ativo, numa situação de risco eminente, que você desapercebido no trânsito ali, ela vai te dar um alerta sonoro e visual de algo ocorrendo à sua frente. E aí, se você não tomar uma medida evasiva para sair desse risco, ela vai acionar o sistema de freio de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Realmente é um sistema de segurança interessante. E também sistema de oscilação ao volante. Na faixa de rodagem, como eu falei para vocês, ela faz a correção ali para que você permaneça na faixa de rodagem eletrônica. Faz parte desse sistema de oscilação. E quando você está com muito sono ao volante e está ali oscilando também a direção, ela vai aparecer um alerta sonoro e visual e uma xícara de café na tela, falando que você está com muito sono, fadigado, você pode causar um acidente. Isso realmente é um sistema bem interessante na parte de segurança. As mudanças aqui pelo pedal shift no volante para fazer as trocas manuais, e aqui a parte do painel. Ele é uns 7 polegadas aqui ao centro, a parte aqui com o detalhe com a marcação ali referente ao sistema eletrônico das baterias aqui do modo híbrido. Aqui do outro lado o marcador do tanque de combustível, 55 litros, a parte aqui marcador referente à temperatura do motor. Aí você tem aqui velocímetro digital, relógio, aqui eu estou usando aqui o EV Mode agora, né, a parte 100% elétrica, indicação de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, enfim. Colocando seta aqui para o lado direito, você tem os sistemas aqui referente ao computador de bordo. Aqui, como eu estou mostrando para vocês agora, está no AM, ou você pode estar utilizando a pasta de música. Mais uma vez para o lado direito aqui, as informações de distância aqui. Colocando seta para baixo, você tem referente ao sistema de bateria. Mais uma vez, sistema AWD, você consegue utilizar. Para o lado direito, todas as configurações gerais aqui que você tem no veículo. Para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são interessantes aqui no veículo. Mensagens importantes, até como combustível baixo, como está aparecendo agora. Aí você tem odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, enfim. Uma infinidade de coisas para você utilizar aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota RAV4 SX Hybrid 2020.
2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Ranieri Fernandes, da cidade de Rio Branco, lá no Acre. O segundo salve vai para Alan Friedel, da cidade de Santa Teresa, lá no Espírito Santo. O terceiro e último salve vai para Elson Dias, da cidade de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!